Colocar aqui, já está o som. Então, assim, eu começo trazendo aqui para vocês a Cecília, ela viveu de 1901 a 1964. Por conta disso, nós tivemos 9 meses de, vamos dizer, de existência conjunta no planeta, nessa dimensão terrestre, né, da Terra, porque eu nasci em fevereiro de 64, ela faleceu em novembro de 64, então nós nos cruzamos por um breve espaço de tempo aqui na Terra, e eu trago essa biografia que eu quero contar para vocês um pouco em verso e prosa que eu falei e em imagens. Então, deixa eu colocar aqui um ponteiro, vamos ver se vai. Então, eu falei que eu tinha os laços aí com a Cecília. Esse é um desses, um livro da quarta série do primeiro grau, em que estava ali colocado o poema As Meninas, que tinha Arabella abrir a janela, Carolina erguer a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia. E para quem me conhece, tem a minha cara, né? Essa coisa do bom dia, dessa efusividade. Então, eu, vamos dizer, costuro a minha história com a Cecília lá deste ponto. Li o Isto e Aquilo lá nos meus, dos 11 aos 14, principalmente, eu frequentei biblioteca pública, né? Biblioteca, para quem é do Rio, em Botafogo, a biblioteca que hoje chama Machado de Assis, em frente à Universidade de Santa Úrsula. Então, o Ou Isto ou Aquilo também foi um verso que me acompanhou muito tempo, e eu sempre me perguntei porque a história do por que eu não podia usar a luva e o anel ao mesmo tempo. Porque assim, eu podia botar a luva e podia botar o anel por cima. Então, isso sempre ficou na minha cabeça, e quando a gente vai trabalhar com gestão, tem a questão do entender as polaridades e trabalhar o E. Então, aquele poema, eu diria que eu fui buscando uma transcendência nele de como é que junta essas polaridades. Um outro ponto de contato com a Cecília, esse que eu quero compartilhar com vocês, é, foi no meu casamento. Se vocês estão conseguindo ouvir, esse cântico 12 é da Cecília, ele foi musicado pelo meu cunhado e ele foi usado como música entre as duas leituras da missa. Então, também a Cecília teve presente nesse momento tão especial para mim. Isso, para vocês terem uma ideia, foi um mapa que eu fiz em 2014. Cada linha dessas é um papel da Cecília, seja o papel como mãe, neta e mulher, esposa, seja o papel como conferencista, tradutora, poeta, que é mais conhecido, né? Poeta, professora, educadora, porque tem a diferença, né? Quem pensa educação e quem atua como professor. Tradutora, ela trabalhou escrevendo peça de teatro, peça para teatro de marionete. Então, assim, é uma imensidade que eu vou trazer para vocês alguns aspectos, seguindo a nossa visão da biografia humana, trabalhando com a visão da vida dividida em setênios. Então, eu começo trazendo alguns dos poemas, eu não preferi não colocar todos eles na apresentação, então alguns deles vai a referência e eu vou ler para vocês. Esse é o poema que chama Biografia, e ele foi escrito em 1957. A Cecília estava com 56 anos de idade, numa virada de setênio, e no momento em que se está buscando a nova missão, é considerado o momento do nódo lunar, e ela diz assim: escreverás meu nome com todas as letras, com todas as datas, e não serei eu. Repetirás o que me ouviste, o que leste de mim, e mostrarás meu retrato, e nada disso serei eu. Dirás coisas imaginárias, invenções sutis, engenhosas teorias, e continuarei ausente. Somos uma difícil unidade de muitos instantes mínimos. Isso serei eu.
Mil fragmentos somos, em jogo misterioso, aproximamo-nos e afastamo-nos, eternamente. Como me poderão encontrar? Novos e antigos todos os dias, transparentes e opacos, segundo o giro da luz. Nós mesmos nos procuramos. E por entre as circunstâncias fluímos, leves e livres como a cascata pelas pedras. Que mortal nos poderia prender? Então, assim, eu começo trazendo isso porque essa visão fala dessa perspectiva de que, por mais que eu traga uma série de fatos e imagens, eu nunca vou conseguir apreender tudo que Cecília foi. E, para mim, é uma honra, um privilégio falar dela e trazer essas coisas que eu fui pesquisando para compartilhar com vocês e esperando que ela sirva também de reflexões, de ideias, de possibilidades para vocês. Então, assim, até a questão, eu diria que procurar a linha genealógica da Cecília, eu só encontrei o nome do avô citado em um artigo que ela escreveu quando ela esteve na Ilha dos Açores. Então, assim, se vocês pegarem qualquer material assim na internet, não sei o que, de Cecília, vai dizer que ela é órfã de pai e mãe, e que foi criada pela avó Jacinta Garcia Mercedes, Jacinta Garcia Benevides. Mas não se fala do avô. O que a gente sabe é que os avós vieram, a Jacinta e o Manuel vieram para o Brasil, vindo dos Açores, são açorianos que imigraram para o Brasil em 1870, mais ou menos, e trouxeram a Matilde Garcia Benevides, que foi a mãe de Cecília Meirelles, criança, ela veio criança para o Brasil, e foi uma das primeiras professoras primárias formadas aqui no Brasil. Então, do lado materno, tem essa história que vem dos Açores, e do lado paterno, eu não encontrei nada além que vá da Dona Amélia Meirelles e João Correia Meirelles. O que está escrito é que o João, ele era funcionário na alfândega, e o Carlos Alberto de Carvalho Meirelles, pai da Cecília, ele foi funcionário do Banco do Brasil. Então, não tenho detalhes de como é que eles se encontraram, como é que aconteceu esse encontro entre eles. O que eu posso dizer é que a Cecília nasceu no dia 7 de novembro de 1901, no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, na rua São Luís, que hoje se chama Rua Sampaio Ferraz, mudou de nome, num sobrado em cima de um açougue. A Cecília, ela, quando nasceu, ela era a sobrevivente de 4 filhos. Os outros 3 filhos, três irmãos dela, tinham falecido antes dela, e o pai faleceu quando ela tinha é, 3 meses, 3 meses. Ela assim estava com 3 meses antes dela nascer, o pai faleceu, e a mãe quando ela tinha 3 anos de idade. Então, assim, a Cecília já tem essa chegada no mundo de uma forma assim que a direciona para a solidão, ela foi criada pela avó, e aí eu vou trazer para vocês o quanto que essa situação que seria tão crítica, como é que para ela isso contribuiu para ela se tornar a mulher que se tornou. Ela, num poema mais para os anos 60, ela fala de uma busca genealógica. Então, por isso está aqui a Solanda, do século XVI, e a Clara dos Anjos, do século XVIII, que ela diz que essas são antepassadas dela e que são lá do tempo lá de Portugal e que poderiam até ter andado lá no mesmo tempo do infante Dom Henrique. Então, a Cecília chega ao mundo dessa maneira, e isso onde eu fui pesquisar. Todas as informações que a gente tem da Cecília vem desse livrinho chamado Olhinhos de Gato, que é um livro que ele foi, quando foi
impresso. Ele foi impresso destinado a um público infanto-juvenil, mas ele é um livro para adultos. Ele é um livro sobre a infância dela, não é um livro para a infância, porque ele é um livro complexo, é um livro, vamos dizer, profundo. É um livro que, no início, ele foi publicado, ainda vou falar disso, nas páginas de uma revista portuguesa chamada Ocidente, e quando ela tinha 37, 38 anos de idade, e depois, nos anos 70, eu acho, ele foi publicado como livro. Então, ali, no Olhinhos de Gato, ela traça essas lembranças que ela tem da infância dela. Então, o que a gente tem de informação desse primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, vem dessa publicação e vem também dessa entrevista que eu fui procurar na hemeroteca, a imagem dela, né? Uma entrevista que ela fez acho que foi em março de 64. E eu considero essa entrevista como uma entrevista biográfica, porque ela faleceu alguns meses depois, e ela teve a oportunidade ali de falar sobre a vida dela, porque ela fala sobre a infância, ela fala sobre os livros, ela fala sobre relacionamentos. Então, muito do que a gente tem de informação vem dessa fonte. Então, assim, a Cecília viveu principalmente entre mulheres, que era a avó dela, a Pedrina, que foi a pajem, a babá dela, a Maria Maruca, que trabalhava na casa, a Có. Então, essas pessoas que envolviam ela nessa primeira infância, e que a gente fala da importância que tem que a criança vivencie o mundo é bom. Então, a Cecília, mesmo não tendo pai e mãe presentes, ela, por meio dessas pessoas, um ambiente acolhedor, amoroso, com cuidados e muita espiritualidade e misticismo, isso ela conta no Olhinhos de Gato, e na entrevista, como vocês veem aqui, ela diz que a avó, a dona Jacinta, era uma criatura extraordinária, que ela rezava todos os dias, que rezava por todas as pessoas que sofriam, ela não tinha assim, um direcionamento para uma religião específica. Ela era católica, mas ela não seguia completamente vamos dizer, a, a religião, mas usava essa questão da espiritualidade muito forte. E a babá Pedrina alimentava o mundo dela com toda vamos dizer, a, a criatividade e as viagens pelas coisas maravilhosas que ela fala, né? Que é o Palácio da Louça Vermelha. E a Cecília, em relação a esse tempo, o que, que ela diz? Ela diz que a infância dela, ela diz assim: minha infância de menina sozinha deu-me duas coisas que parecem negativas e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. Essa foi sempre a área da minha vida, a área mágica, onde os caleidoscópios inventaram fabulosos mundos geométricos, onde os relógios revelaram o segredo do seu mecanismo e as bonecas o jogo do seu olhar. Mais tarde foi nessa área que os livros se abriram e deixaram sair suas realidades e seus sonhos, em combinação tão harmoniosa que até hoje não compreendo como se possa estabelecer uma separação entre esses dois tempos de vida, unidos como os fios de um pano. Então, assim, a Cecília falando dessa infância como alguma coisa que ela entende o quanto que isso a beneficiou. E, assim, ela relata no livro que, aos 3 anos, ela vivenciou a primeira experiência com a morte. Então, a mãe estava sendo velada em casa e levantaram ela e disseram para ela: beija a mamãe. E ela fala que ela beijou um rosto duro e frio. Então, assim, ela poder, aos 37, 38 anos, pensar nesse momento e poder, de alguma forma, trabalhar essa questão, como foi para ela, e mesmo assim ela fala: nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte do meu pai, e perdi minha mãe antes dos 3 anos. Essa e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram, desde pequenina, uma tal intimidade com a morte
e docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Isso vai estar na poesia dela, do início ao fim, que para outros constituem aprendizagem dolorosa. E ela, para ela, isso foi sendo trabalhado e foi importante para ela. A primeira lembrança, não vou entrar nos detalhes, nem tudo eu vou ler, mas é essa visão de que ela pensa que a primeira lembrança foi quando ela viu a mãe na cama. A gente não sabe do que que doença eles tiveram. Naquela época, possivelmente, ainda tinha muita tuberculose, febre amarela, muita coisa que passava aqui no Rio de Janeiro, né? Tanto que teve as campanhas de vacinação na época e tal. Então, ela lembra da mãe, que a mãe estava deitada e a mãe sentou na cama para falar com ela. Então, ela tem essa imagem e ela, quando ela fala com a boquinha de doce, que é vamos dizer, o apelido que ela usa para falar da dona Jacinta, ela, num determinado momento, ela fala, era tua mãe. Então, ela tem essa, vamos dizer, essa lembrança de que ela viu a mãe e, é, e isso se desfez porque, em seguida, ela faleceu. E aí a gente pensando no que aconteceu nesse segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, em que a vivência que é importante para a criança é que o mundo é belo. Então, ela, aos 9 anos, ela conclui com distinção o curso primário na Escola Modelo Estácio de Sá, e ela escreve o primeiro verso. Isso está escrito em vários pontos, a gente não sabe que verso foi esse, mas está registrado que ela escreveu o primeiro verso. Em 2012, ela terminou o curso médio com distinção e louvor, ela era uma aluna exemplar, e ela recebe, no ano seguinte, uma medalha de ouro com o nome dela gravado das mãos de Olavo Bilac. E aí, aqui eu digo para vocês que, assim, tudo que aparece aqui, Distrito Federal, é porque o Rio de Janeiro era a capital, então o Rio era considerado o Distrito Federal, como hoje tem uma parte de Brasília que é chamada de Distrito Federal. A cidade do Rio de Janeiro, naquela época, era chamada de Distrito Federal. E Olavo Bilac, um poeta também conhecido, era inspetor na escola. E em 1913, ela começa a se interessar pela Índia, porque o Rabindranath Tagore, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e ela ficou curiosa com aquilo e começou a se interessar pela Índia. E ela diz, na voz dela, né, que minha primeira escola foi Estácio de Sá, e que depois passou à escola normal, se transformou em escola normal, onde me formei. Olhando para trás, me sinto uma criança extremamente poética. Em casa do meu padrinho, Lousada, onde brincava, sempre silenciosa e observando, via estátuas, pinturas, coleções pequeninos e objetos e leques em vitrines, coisas que me levaram a fazer o inventário lírico. Isso naquela entrevista da Manchete que eu comentei com vocês. Então, assim, falando da família, ela tem esse verso que chama Papéis, que ele diz assim: naquele tempo, o que eu mais desejava era uma árvore, a mangueira. E minha avó plantou a mangueira no jardim. Cresceu devagar, com dificuldade. Sofria de uma doença que a envolvia. De vez em quando, parecia afogada numa teia de aranha, como se fosse morrer. Afinal, atingiu a altura da janela do quarto. Nesse ano, minha avó morreu. E eu, sentada à beira da cama, via aparecer na janela. Muitas histórias melancólicas envolvem as crianças. Às vezes eu estava brincando com os meus bonecos, mas estava pensando no bastidor da mamãe, com um bordado interrompido, e em coisas antigas que estavam por ali e que vinham vindo de casas acabadas, de pessoas acabadas, de um mundo acabado. Era a minha família. Meu avô não conheci.
morreu debaixo do cajueiro, de repente, ao lado do manacá plantado por suas mãos. Logo que o manacá floresce, vejo esse avô que não conheci. Um avô jovem, belo, de olhos verdes, e as lágrimas de minha avó abraçada ao seu peito. Seu peito, ela recordava, era branco, firme e polido, um marfim. Minha infância foi sob um velho tapete oriental. Nele aprendi a beleza das cores. Nele sonhei com as raízes do azul e do encarnado. E sempre me pareceu que o desenho era uma escrita, que o tapete falava coisas. Eu é que ainda não o podia entender. Mas por que sempre lembrar essas coisas longínquas? A verdade, porém, é que há dias inesquecíveis, uns fatos inesquecíveis dentro de nós. Tudo mais que vivemos gira em redor deles. Toda uma vida se reduz, afinal, a umas poucas emoções. Por muitos anos que vivamos, apesar de viagens, experiências, sonhos, saber, vivemos tudo, o humano e universal, nos pequenos instantes obscuros e essenciais. Todos os dias assim, de chuvinha fina, penso em velhas cenas de infância. A tarde em que comi um pedaço de maçã e conheci o arco-íris. O livro em que estudava francês, com uma gravura de crianças felizes que riam para o ar. La pluie, brinquedos para os dias de chuva. Tudo isso vem à minha memória como visitantes inesperados. Interrompo o que estou fazendo, tenho uma pena imensa de mim. Depois penso em velhos poemas chineses, curtos e leves. Sou como quem mira uma antiga coleção de postais. Então, isso ela traz essa visão da vivência dela, da família e das pessoas que ela foi perdendo. No terceiro setênio, dos 14 aos 21 anos, em que a vivência, o mundo é verdadeiro, tem aqui as imagens dela, uma com essa escola que ela frequentou ao fundo. E o que aconteceu nessa época? Morreu a Pajem Pedrina, que ajudou a criá-la. Ela, em 1917, ela diplomou-se pela Escola Normal do Distrito Federal, sendo aprovada com distinção, de novo, ela é uma aluna exemplar. Na época da Escola Normal, ela se posiciona em favor de uma colega perseguida injustamente. E aqui é um detalhe que mostra para a gente o quanto que ela se colocava. Ela, desde cedo, ela falava o que ela pensava, de maneira firme, mas doce, e conseguindo, com o seu depoimento sereno, diluir o que eram as insinuações em relação ao colega. Como é que a gente sabe isso? Porque no prefácio do livro Espectros, que foi um livro que foi republicado e que foi o primeiro livro dela, o professor que fez o prefácio, ele fala dessa questão. Então, assim, a gente que vê nessa fase de 14 a 21 a questão das qualidades planetárias, eu diria que tem um Marte, eu não diria que ela é colérica por temperamento, mas eu diria que tem um Marte aí pela força com que ela usa a palavra falada e depois a escrita. Então, e ela é escolhida também como oradora da turma. Então, assim, o professor fala natural intérprete dos sentimentos dos que se diplomavam com ela. Isso eu estou construindo essa base para vocês entenderem o que formou a Cecília. E se diz também que ela foi aluna do Alfredo Gomes, que era um crítico literário, era um professor que sabia muito de literatura, tanto que ele é convidado por ela para escrever o Prefácio de Espectros, que foi o primeiro livro dela. Foi aluna de Basílio de Magalhães e Osório Duque Estrada, o do hino, né? O do hino, que escreveu o hino. Então, ela começou, depois disso, ela começou a lecionar no curso primário, porque o professor é formado,
tem uma demanda, então ela começou a lecionar num sobrado da Avenida Rio Branco, nas escolas oficiais do Distrito Federal. Em 1918, ela foi nomeada professora adjunta, porque tinha essa questão do como você ia se desenvolvendo na carreira. Então, ela foi nomeada e começou a lecionar para alunos do curso primário na Escola Pública Deodoro, que estava no bairro da Glória. E aí ela conta o seguinte, as coisas curiosas, né? Que ela diz que, terminada a escola normal, fui lecionar o primário, ainda com jeito de menina, num sobrado da Avenida Rio Branco. Ali, na mesma sala, havia duas turmas e duas professoras, a metade voltada para cada lado da sala. Curioso, né? Uma sala que era dividida para os dois lados, né? Pois as crianças, vendo-me quase tão menina quanto elas, viraram quase todas para mim. Sempre gostei muito de ensinar. Trabalhei na Escola Deodoro, ali junto ao Relógio da Glória. A gente sabe disso porque ela falou na entrevista ao Pedro Bloch. E aí ela diz também que, nessa fase, ela ingressou no Conservatório Nacional de Música para estudar canto e violino, porque ela tinha um sonho de escrever um oratório do apóstolo São Paulo. Depois ela aprendeu a tocar violão e ela diz que ela fala, né, no prefácio, a primeira edição do Oratório de Santa Maria Egipsíaca. Então, vocês veem que tem aqui uma colcha aqui de buscando as falas dela em vários livros, em várias fontes diferentes. Ela diz assim: falo da autora em primeiro lugar porque um dos seus sonhos de adolescente foi escrever um oratório do apóstolo São Paulo. Mas São Paulo é tão veementemente histórico que a menina que estudou música pelo desejo de dar forma ao seu sonho, diante das responsabilidades que tinha a enfrentar, deteve-se com moderação e humildade. Então, ela não escreveu. Ela vai escrever depois o Oratório de Santa Maria Egípcica, mas muito depois. E aí ela fala que estudou canto e violino e abandonou, porque precisava ganhar vida. Vocês lembram? Ela era órfã, então vivia com a avó e tinha que, de alguma forma, se sustentar. Então, era preciso ganhar a vida e poesia se pode criar até numa viagem de bonde. Quer dizer, poesia você pode criar em qualquer lugar, você independe do instrumento, a caneta, né? Até na cabeça, né? Para começar, né? Então, ela é muito pragmática quando ela fala dessa maneira, né? O que ela pensou na época. Ela estudou línguas e literatura estrangeira, se diz que isso, nesse ponto, ela era muito estudiosa, e numa carta, em 1946, ela diz que já dominava para o Armando Cortes Rodrigues, que é um açoriano, francês, inglês, espanhol, italiano, alemão, grego e latim, hebraico e sânscrito. Então, assim, ela estudou isso tudo e depois ela vai dizer que ela estudou não para dizer, eu sei falar, não, mas para ler autores no original. Ela diz que estudou alemão porque queria ler Goethe no original. Então, assim, o que que a movia nesse sentido? Que ela queria entender o que estava ali vivendo naquele povo, e não a língua pela língua. Esse é considerado o primeiro verso que ela escreveu, o Aranhol, que foi escrito em janeiro de 1918, que Aranhol é um local onde tem muitas teias de aranha. Esse eu não vou ler, fica aqui com uma curiosidade, que essa é o primeiro poema dela falando das aranhas. E aí, assim, em 1919, aos 18 anos, ela publica aquele livro que eu falei, que o professor Alfredo Gomes prefaciou. O livro chama Espectros, é um volume com 17 sonetos, e aí ela fala, tem títulos como Os Reis Magos, Nero, Antônio e Cleópatra, Sansão, Dalila, Átila, e esses sonetos tem um que chama Brahmani, que já é uma conexão dela com a questão da Índia, aproximação com a Índia, e eu observei que dos 17 sonetos, 9 são dedicados a mulheres. Cleópatra, Dalila, Joana d'Arc, Maria Antonieta e outras. Então, ela tem e mulheres de diferentes
aspectos, seja cultural, seja histórico, seja bíblico. Então, ela tem várias mulheres nesse livro Espectro. E depois, ele é considerado um livro que tem uma tendência simbolista, e depois ela, de alguma maneira, ela é, como é que eu vou dizer? Ela, quando monta a visão dos vários livros que ela escreveu, ela considera que esses livros são de uma fase anterior, mas nós ainda vamos falar disso. Em 1920, ou talvez antes, ela faz leituras de autores orientais, então, os estudiosos dizem que na poesia dela você reconhece traços do hinduísmo, do budismo, e ela fala ao Armando Cortes Rodrigues, que é o açoriano, o poeta açoriano com quem ela se corresponde muito, e depois a convida para ir a conhecer a terra dos antepassados dela. Ela diz que o Gandhi foi um dos maiores amores da adolescência dela. Então, essa aproximação e essa conexão, principalmente, eu diria também, com a não violência, e isso depois vai se refletir na coluna dela no jornal A Nação. A gente vai chegar lá. Então, é assim, seguindo nessa época, ela, em 1920, isso é um detalhe que para mim foi novo, porque eu não conhecia, ela foi designada, porque assim, ela fez como que um concurso público, ou ela entrou numa carreira pública. Então, ela foi designada para uma turma de desenho da Escola Normal do Distrito Federal. Então, assim, ela foi professora primária, trabalhou lá com as crianças e, em 1920, ela foi designada para uma turma de desenho. Então, e o Fernando Nereu de Sampaio é reconhecido como uma das pessoas, um arquiteto de nome e renome, responsável por modernização e por construção de várias escolas públicas, e ele convidou ela. E é uma coisa curiosa, porque ela foi responsável por uma turma de desenho e depois vocês vão ver que ela faz alguns trabalhos com desenho com gravura. Isso eu não sei se quando eu falei dos papéis eu citei esse, porque também ela foi isso, desenhista, pintora, enfim. E aí acontece um encontro importante na vida dela, e aí se diz que foi no final de 1919 ou início de 1920, ela foi entregar um conto para publicação, porque assim o publicar na época era uma forma de ganhar dinheiro também, né? Então ela foi entregar esse conto se sustenido, e ela conheceu o futuro marido, o ilustrador, artista gráfico, retratista, ceramista, Fernando Dias Correia, que tinha 28 anos, ela estava na época com 19, ela faz aniversário em novembro, né? Então, ele estava no Brasil desde abril de 1914. O Correia Dias ele veio ao Brasil de passagem para ir para outro lugar depois e acabou ficando no Brasil, gostou do Rio de Janeiro e ficou aqui. Então, a Cecília o conhece nessa época. Entre fevereiro e maio, ela escreve os poemas para o próximo livro, que é Baladas para El Rei. Na mesma época acontecia a Semana de Arte Moderna, então vocês veem que lá ela nasceu em 1901, naquela época teve a Primeira Guerra acontecendo na época, e nós estamos entrando daqui a pouco, chegando aos anos 30, a Revolução de 1930, com Getúlio Vargas, que vai também impactar o trabalho, os pensamentos, enfim. Então, na Semana de Arte Moderna, ela não se vincula à Semana de Arte Moderna, por conta até do Correia Dias, ela conhece um grupo de artistas, de escritores, que tem uma abordagem mais espiritualista e que eles falam em renovação, não em rompimento com o que já existia. Então, em 24 de outubro de 1922, ela se casa
com o Fernando Correia Dias, na casa dele, na Rua da Matriz, no bairro do Botafogo, e eles vão morar lá na Rua Sampaio Ferraz, lá na chácara da dona Jacinta, porque se diz em uma biografia que ela mora lá até os 34 anos de idade, então eles vão morar lá. E aí, assim, por conta dele, do contato, ele era mais velho, ele tinha vários contatos com outros poetas, outros artistas, ele está envolvido com a elaboração de revistas literárias. Então, isso, a Cecília entra nesse grupo, e aí tem a revista Festa, tem outras revistas que eles participam, e esses autores também tinham conexões com Portugal, porque na época ainda estava muito junto. Vocês veem, nós estamos falando de 1920, a, a independência, a proclamação da República não estava muito distante, então ainda tinha uma questão, uma conexão muito forte com Portugal. E é o que está colocado aqui. Eles tinham interesses comuns, como o desenho e o folclore. No livro Olhinhos de Gato, que eu recomendo a leitura, porque assim, é de uma delicadeza e, ao mesmo tempo, de uma profundidade impressionante, porque ela, como a casa, e para quem não é do Rio, não tem essa noção, né? Essa rua lá no Estácio, ela está próxima ao Morro de São Carlos. Então, toda a questão do carnaval, do folclore, ela descreve, né, os cloves, descreve as fantasias, descreve os carros alegóricos. Então, tudo isso desperta nela esse interesse, e o Fernando Dias Correia também tinha, e aí ele disse aqui, né, que ele pode ter incentivado Cecília a desenhar, e ela fez isso entre 1924 e 1934. E tá, que eu já falei, né, dessa coisa da proximidade ali do Morro de São Carlos e de observar essa questão do folclore e da música e religião afro-brasileira. Isso a gente está falando aqui nós entramos aqui no quarto centênio, né? Já entramos antes, né? Dos 21 aos 28 anos, e que eu coloquei ali os tempos centauro, porque a gente faz essa visão de que de 21 a 28 você tem uma energia e uma, vamos dizer, uma complementação entre o que é o centauro, o cavalo e o ser humano, que o centauro é metade animal, metade ser humano. Então, é uma época de experimentação, de realização. Então, por isso, a questão do centauro. E a Cecília, nessa época, ela realizou muita coisa. Então, ela publicou o Nunca Mais e Poema dos Poemas, que eram 2 livros, 2 conjuntos de poemas em um volume só, que foram escritos em 1920 e 1921. E esses livros ele têm um simbolismo místico da questão do número 7, relacionado à perfeição. Alguns autores dizem que esses livros eles fazem são dialógicos com o corvo, porque tem a questão do nunca mais, nunca mais, nunca mais. E ela dedica um poema a Tagore, que sempre a inspirou por toda a vida. Continuando essa época, nasceu a sua primeira filha, em 1923. Por volta desse ano, o Correia Dias começou a apresentar crise de depressão, e isso foi entrando numa gradação. No ano seguinte, ela publicou o livro didático Criança, Meu Amor, porque, como ela trabalhava na escola pública, ela via as dificuldades e, às vezes, a ausência de um livro que pudesse estimular as crianças à leitura, e ela faz esse livro, que tem ilustrações do Correia Dias, e que ele foi adotado na rede municipal de ensino do Distrito Federal e depois em outros estados também. Nasce a sua segunda filha, a Maria Matilde, e em 1925 nasce a terceira filha, Maria Fernanda. Então, ela também nasce o livro, né, porque ela publica o Baladas para o Rei, que ainda tem, como os outros 2, o Espectros e o Nunca Mais e Poema dos Poemas, essa herança simbolista.
e eles têm ilustrações de Correia Dias. Se vocês olharem aqui o desenho do livro, essa aqui é a Cecília, é um perfil da Cecília, porque o Correia Dias ilustra com imagens da Cecília. E também a influência de Tagore e da corrente espiritualista relacionada àquelas revistas que eu falei antes. Então, assim, temos aqui a Cecília, em 1927, o início da primeira fase da revista Festa. Eram 3 revistas em que esses poetas colaboravam e criavam esse movimento de renovação da poesia brasileira. Então, Árvore Nova, Terra do Sol e Festa. Em 27, ela faz uma palestra no Salão do Livro e sai essa notícia no Jornal Amanhã. Prorroga-se o salão até o dia 31, quando então Cecília Meirelles, essa atraente organização artística, é curiosa a palavra que se usa, mas está lá no jornal, né? Que faz versos belos e os ilustra com indiscutível originalidade, dirá a sua palestra sobre o livro. Então, assim, tem um comentário elogioso sobre ela. Nessa época, ainda em 27, ela escreve os 26 poemas de cânticos, e aquele que eu falei para vocês, né, que o Cântico 12 foi musicado pelo meu cunhado no meu casamento, eles só foram publicados em 1983. Quer dizer, ainda tem, e eu imagino que ainda tem poemas de Cecília que ainda não foram publicados, porque ela escrevia muito e não necessariamente todos eles vieram à luz. Talvez ainda virão. Então, os temas dos cânticos relacionados à eternidade e autodescoberta, também é um livro lindo, e ela, nesse momento, ela passava por esse momento conturbado por conta das crises de depressão do Correia Dias. Ainda nessa fase de Centauro, ela publica, pelo Anuário do Brasil, uma tradução das Mil e Uma Noites, a partir de uma versão francesa. Então, na época, vocês veem, com 27, 28 anos, ela já sabia francês o suficiente para traduzir as Mil e Uma Noites, e com ilustrações. Ele é todo ilustrado pelo Correia Dias. Eu fui atrás do livro, né? Então eu consegui um exemplar. Eu tenho um exemplar desse livro e realmente as imagens e os desenhos é primoroso. Em 1929, encerrou-se a fase daquela revista Festa, e diz que, pela leitura de Tagore, essa estudiosa, fez uma tese sobre a Sicília, sobre uma parte sobre a influência oriental da Sicília, se não me engano. Ela fala que é curioso como ela, nesse tempo, ela aprofundou seu conhecimento a ponto dela estar preparada para dar cursos sobre literatura comparada e literatura oriental em 1935 e 37. Quer dizer, ela, quando estudava, ela mergulhava a fundo, e a estudiosa fala, né, que é difícil imaginar o intelectual brasileiro da época com tamanha proficiência literária numa região considerada até então um reino de exotismo. Então, assim, seguindo nesse quarto setênio, ela, entre 29 e 30, ela colabora com o periódico carioca O Jornal, escrevendo uma série de edições. Então, isso aqui é uma série de artigos. Então, isso aqui é a Cecília jornalista, né, escrevendo artigos para jornal. O marido continua com as crises de depressão. Ela escreve esse texto que é homenagem ao pintor e pacifista russo, que também tinha um grande amor pela Índia. Então, ele é publicado em 1929, e ela, em seguida, ela escreve sobre o Taj Mahal, escrito em homenagem ao Shah Jahan, né, que a gente conhece por conta do Gilberto Gil, né? O amor de Shah Jahan, Taj Mahal. Então, é uma das figuras históricas que a inspirou. E ela começa a escrever os poemas que integrarão seu próximo livro, que vai ser A Viagem. Então, passamos aqui para o quinto setênio, que é de 28 a 35 anos,
que a gente diz que é o tempo do cavaleiro, quando o centauro se separa, o centauro se separa entre o ser humano e o cavalo. E no caso aqui, que é o racional e os sentimentos, nas emoções. No caso aqui, eu coloquei os tempos de Amazônia, né? Porque sendo mulher, então tempos de Amazônia. Em 1929, vocês veem, ela casou com o Correia Dias, teve 3 filhas. Então, assim, ela, de alguma forma, ela deve ter se afastado das aulas, ou ela estava dando aulas para escola primária. E ela queria retomar a carreira docente, e, para isso, ela escreveu uma tese, porque tinha um concurso público, e ela escreveu uma tese chamada O Espírito Vitorioso, para concorrer a essa cadeira de literatura vernácula da escola normal. Na primeira etapa do concurso, ela defendeu a sua tese e o que estava ali muito forte era a preocupação dela com a formação do professor. Esse concurso, ele, quando você apresentava a tese, depois tinha uma prova de aula, e ela escolheu falar sobre essa questão. Tudo se encadeia nesta sucessão. Instruir para educar, educar para viver e viver para quê? Então, vocês percebem que lá nos 29 anos, que assim, ela ia fazer 29, porque ela é de 1901, ela ia fazer 29 anos, então ela estava já, nesses momentos, vivendo, se perguntando o para que viver. Quer dizer, uma questão filosófica profunda. E aí o que aconteceu? Como ela defendia, inclusive defendeu na tese dela, uma educação não doutrinária e excludente, e o que estava nessa época circulando era a possibilidade do ensino religioso ser obrigatório nas escolas, e ensino religioso, lê-se ensino católico. Então, a banca, na época, escolheu outro candidato, eram 2 candidatos, escolheu outro candidato que estava mais alinhado ao movimento católico. Então, ela foi, de alguma forma, preterida nesse concurso, e, e ela fala sobre isso numa carta a Augusto Maier, e ela diz assim: é sabido que a escritora nunca se vincularia a uma religião específica, demarcando desde muito jovem as suas distâncias do catolicismo conservador, então reinante. Então, se vê que ela tinha posições firmes. E ela, na revista Manchete, ela diz: educação para mim é botar dentro do indivíduo, além do esqueleto de ossos que já possui, uma estrutura de sentimentos, um esqueleto emocional, o entendimento na base do amor. A Cecília sempre foi uma pacifista. Você lembra quando falou da questão de Gandhi, com a não violência? E ela, exatamente em junho de 1930, por conta de todo o movimento que se criou na sociedade, por causa da tese dela, porque assim, ela apresentou essa tese, a tese foi publicada em jornal, teve toda a divulgação, que se criou como que uma polêmica sobre por que se escolheria um candidato ou outro. Então, ela foi convidada para criar essa página de educação na seção cotidiana do Diário de Notícias. Eu tinha falado antes a Nação um outro vem depois. Então, está aqui até colocada aqui uma foto do que era essa página da educação, e até o subtítulo que está aqui é a segunda conferência da série realizada a, a convite da Liga Anticlerical do Brasil. Então, assim, porque essa questão do que era vamos dizer, a educação, ela ser livre, porque a Cecília também vamos dizer, conhecida, a frase dela que fala sobre liberdade, e desde lá, o início, ela já tinha essa questão colocada. Então, nessa página de educação, ela vai falar de vários temas. Então, a página de educação, mas ela fala sobre desarmamento, ela fala sobre cultura, ela fala sobre a criança, ela fala sobre
os playgrounds, ela fala sobre vários assuntos diferentes que têm no seu cerne a questão da educação, da convivência entre os povos, que ela fala em várias, vamos dizer, colunas, ela fala sobre a questão do desarmamento. Então, na coluna comentário, que é essa que fica mais à esquerda, ela escrevia ela, e na outra tinham vários assuntos que eram colocados, ligados todos à educação. Então, essa página ela foi o porta-voz do movimento de modernização da educação brasileira, que tinha lá o Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, que é da área da educação, conhece um pouco mais isso, que eram pessoas que traziam essa visão de renovação pedagógica do movimento da escola nova. E aí diz aqui os temas que a Cecília usava e que ela era combativa, como eu falei, a questão marciana, usando a palavra para o bem, e defendia suas ideias com ironia, bom humor e com sutileza e, por vezes, mordacidade. Porque eu li algumas colunas, então ela às vezes falava das pessoas, dos personagens, né, dos figurões, e ela usava essas coisas assim, bem, vamos dizer, uma crítica que estava assim, muito bem direcionada para não ser uma crítica muito direta ou agressiva, mas era bem, vamos dizer, arredondada e colocada. E aí está lá os temas: revolução, educação, indivíduo, religião, universalismo. E aí eu coloquei aqui uma palestra que ela deu falando sobre por que, que a escola deve ser leiga, ou laica, né, como a gente chama. Então, assim, essa, ela, além disso, ela faz umas conferências, uma delas é essa, Saudação Menina de Portugal, no Real Gabinete Português de Leitura, que são as conexões com os poetas e artistas portugueses. Ela é incluída, já nesse tempo, numa obra Nove Novos Poetas do Brasil, publicado em Lima, né, no Peru. Em 1901, como ela está trabalhando na área pública, ela é direcionada para fazer uma pesquisa pedagógica, como parte do trabalho dela, sobre leituras das crianças. E aí ela fala, né, para o Fernando de Azevedo: estou trabalhando numa comissão técnica, estudando o que leem e como leem as crianças cariocas. Isso me absorve cerca de 4 horas mais por dia. Faço intensamente, quer como ação, quer como intenção. Pode ser que chegue a uma visão sugestiva do que temos e do que precisamos. E é curioso, porque esse trabalho nessa comissão técnica depois a vai levar a ser diretora, criadora de uma biblioteca pública, que a gente vai ver daqui a mais um pouquinho. Revolucionária, biblioteca pública revolucionária. Em 1931, morre a sua avó, a dona Jacinta Garcia Benevides, e ela escreve, está publicado em Mar Absoluto, uma elegia entre 1933 até 1937, são vários versos, é muito bonita essa elegia, porque ela vai passando por várias fases e começa assim: minha primeira lágrima caiu dentro dos teus olhos. Tive medo de enxugar para não saberes que havia caído. No dia seguinte, estavas imóvel, na tua forma definitiva, modelada pela noite, pelas estrelas, pelas minhas mãos. Então, essa elegia é linda, ela falando para a avó dela, e está aqui em 32, ela assina o Manifesto dos Pioneiros da Educação, que eles fazem um manifesto e que eles defendiam uma escola pública, laica, gratuita e obrigatória, contestando a educação como privilégio de classe, porque era, vamos dizer, com os desequilíbrios na sociedade, era mais fácil a educação ser melhor para quem podia pagar. Então, eles fazem a Cecília assina esse manifesto, coerente com as ações que ela vinha fazendo e falando na página de educação. A Cecília, aquela investigação que ela faz, ela está terminando,
em 1932. Em 1933, ela encerra aquela participação da página de educação, foram 750 artigos jornalísticos. Então, ela, como jornalista, foi uma coisa assim, vamos dizer, grande, porque ela contribuía sistematicamente com esse volume. E, em 1934, aquele inquérito, aquela investigação se transforma em livro e é publicado pelo Departamento de Educação do Distrito Federal. Ela também, nessa época, ela faz uma conferência sobre Cruz e Souza, que vamos dizer, a inspirou nos livros iniciais dela, e ela expõe, em 1933 também, os seus desenhos sobre folclore afro-brasileiro, que foram depois reunidos num livro Batuque, Samba e Macumba. E aí vocês veem a qualidade da Cecília como pintora, como caricaturista, como desenhista nesses desenhos. Então, assim, que é uma faceta que às vezes é completamente desconhecida das pessoas que ela também transitou por essa área. Ela, ainda nesse tempo, a Cecília e o Correia Dias começaram a escrever no jornal carioca A Nação, que foi criado por 2 educadores que saíram do Diário de Notícias. Então, assim, essa época é uma época conturbada, é a época do Estado Novo, a época de Getúlio, uma época de uma série de questionamentos, e ela foi a coluna que ela trabalhava, ela já tinha saído daquele jornal, porque houveram alguns questionamentos, ela continuou com essa coluna comentário e ela acabou passando, a redatora deixou essa coluna de comentário, passou a trabalhar no suplemento, escrever para o suplemento semanal, e em junho de 34 ela escreve prosa, ela passa a escrever prosa. Quer dizer, toda aquela fase mais, eu diria, jornalista combativa, ela vai caminhando para essa área de escrita, não como jornalista, mas como poeta, como escritora. E, em março de 35, ela encerra a sua participação, porque muda a direção do jornal, e aí tem alguns questionamentos com a forma dela escrever, e ela sai do jornal. Essa eu trago para vocês a visão exatamente o como que um passo na vida, o laço que se faz, né? Ela estudou as leituras infantis e ela foi indicada, possivelmente por isso, não está escrito em lugar nenhum, mas possivelmente por isso, para trabalhar no Departamento de Pesquisas Educacionais, e ela foi designada como diretora do Centro Infantil do Pavilhão Mourisco, que foi pensado para ser inicialmente como uma biblioteca infantil e que foi idealizado por ela como um centro de cultura infantil. O Pavilhão Mourisco, para quem é do Rio, para quem é de fora, ele se situava em Botafogo. Com as obras, ele foi demolido. Ele não é mourisco, os autores ressaltam isso, ele é neopersa. Quer dizer, a gente chama, o carioca passou a chamar de pavilhão mourisco, mas ele, na verdade, o estilo é neopersa, parece como Aladim, a lâmpada maravilhosa, parece uma coisa assim, um castelo desse tempo, né, desses contos, e a Cecília ela preparou todo esse espaço, pedindo doações de livros. O Correia Dias participou ativamente, então tinha uma parte que tinham animais do mar, tinha outro que tinha esses contos de fada, tinham várias salas, todas decoradas, todas preparadas, como muito mais um centro de cultura infantil, porque tinha aqui, ó, a Cecília fala, criei a primeira biblioteca infantil ali onde era o pavilhão mourisco. Criança que não tivesse onde ficar podia encontrar o livro que lhe faltava, coleção de selos, moedas, jogos de mesa, sonhos, histórias e as explicações de professoras prontas e atentas.
acabou depois de 4 anos, mas frutificou em São Paulo, onde hoje existe até biblioteca infantil para cegos. Quer dizer, ela deixou uma marca. E por que acabou? Já vamos falar daqui a pouco. A Cecília, ela exatamente estava preparado lá, o pavilhão Moris começou a funcionar e ela, em setembro de 34, ela foi convidada pelo Secretariado de Propaganda de Portugal, ela e o marido, a fazerem uma visita a Portugal, e ela foi convidada a fazer algumas palestras. Então, foi feito um acerto com o jornal A Nação de que eles escreveriam sobre a viagem. Então, esse relato, Diário de Bordo, são 22 crônicas que foram apresentadas de outubro a dezembro, no suplemento literário. Correia Dias desenhou vários retratos de Sicília, ilustrações de locais por onde eles passavam, e dessas imagens todas, 36 foram selecionadas para aparecer ilustrando as crônicas que Sicília descrevia. Então, a gente tem aqui uma visão do casal, a Cecília e o Correia Dias, ele pintando ela, escrevendo as crônicas, e ela, de alguma forma, ele, como autorretrato dele, pintando a paisagem. E a Cecília, ela manda um recado para o pessoal de Portugal, para os artistas, ou para os poetas com os quais ela se correspondia. Então, ela fala: vá juntando os poetas que encontrar por aí. Precisamos de um programa compacto: política, literatura, pensamento, arte e pedagogia, paisagem e gente, gente, porque ela tinha essa necessidade e é, esse apreço de estar com as pessoas, né? Então, ela manda essa carta em agosto de 34, ainda na preparação para a viagem. E ela fala que nessa viagem também existia uma intenção afetiva, porque era a primeira vez que Correia Dias estava retornando a Portugal. Ela se diz que vários poemas do futuro livro dela, Viagem, foram escritos na travessia, porque nesse livro Viagem tem muitos temas de mar. Aliás, se vocês não repararam, esse fundo que eu escolhi para colocar é um mar, porque, para mim, o mar está presente na Sicília de uma ponta a outra, então esse fundo está escolhido por causa disso. A Cecília já conhecia vários intelectuais por conta dos trabalhos comuns, das trocas e das cartas, e Portugal sempre foi uma presença por conta da avó, Dona Jacinta, que ela diz que falava como Camões. Então, tem aqui até um texto dela dizendo que a avó falava como Camões e que a avó que chamou a atenção dela para a Índia. Seguindo, ela, nesse ponto, e a gente fala que nesse momento é um momento na vida em que a gente tem vários encontros. E esses encontros em Portugal foram encontros que criaram amizades que foram para a vida toda, pessoas com quem, os irmãos que ela não teve de sangue, esses irmãos ela encontrou em Portugal. Tem o poeta José Osório, que diz que ela trocou mais de 60 cartas, e outros que estão aqui citados, pessoas com quem ela interagiu nessa viagem a Portugal. Eles se hospedaram no Estoril, eles iam a Lisboa, passaram em outras cidades. A Cecília esperava que a volta do Correia Dias a Portugal que pudesse estimulá-lo, que pudesse, de alguma forma, ajudá-lo com aquelas crises de depressão que ele vinha tendo, e eles foram para Moledo de Penajóia, na região do Douro, que era onde é a casa da família do Correia Dias, que ela conheceu a família dele depois de 12 anos de casada, e, e ela diz que é curioso, né? Tem uma autora que conta que ela, impossibilitada de sair por causa da chuva, a Cecília fez uma coletânea de 800 cantigas populares. Quer dizer, aquele esforço de trabalho, né? Vontade de trabalhar, vontade de colaborar no folclore.
porque Cantiga Popular tem a ver com folclore. Então, nesse momento, estava ali, ela deu essa contribuição, que depois foi publicada pela Universidade de Lisboa como Cancioneiro de Moledo da Pena Jóia. Eles comemoraram lá os aniversários, Cecília fez 33 anos e Correia Dias 42, os dois nascidos em novembro. Então, aqui tem uma imagem, está aqui a Cecília, junto com outras mulheres e outros homens, poetas de Portugal. Então, ela fez 3 conferências. Na primeira delas, ela falou da poesia brasileira, que foi, ela fez uma conferência, ela foi reapresentada na Universidade de Coimbra. Ela tem uma coisa curiosa nessa viagem, porque ela tinha um encontro marcado com o Fernando Pessoa, e Fernando Pessoa era extremamente supersticioso. Então, diz que ele não comparece e, aparentemente, ele recebeu uma mensagem que ele não devia ir àquele encontro. Então, quando eles voltam para o hotel, casal, a Cecília e o Correia Dias, eles encontram um pacote, um exemplar do livro Mensagem, que tinha acabado de ser lançado, escrito: a Cecília Meirelles, autopoeta, e a Correia Dias, artista, velho amigo e até cúmplice, vide Águia, que é outro escrito de Fernando Pessoa. Na invocação de Apolo e de Atena, Fernando Pessoa, 10 de dezembro de 34. Então, esse foi um conto que não aconteceu, aconteceu por meio do livro, e em 17 de dezembro, ela apresenta a segunda conferência, aí ela fala daqueles temas, batuque, samba e macumba, os quadros ou as pinturas dela ficam expostas, as aquarelas, né? Ficam expostas por 3 dias, para que as pessoas as apreciem, é, e eles estão já se preparando, ela tem a terceira conferência. Então, primeiro ela fala sobre a poesia brasileira, na segunda sobre o folclore, né, os gestos, os ritmos de carnaval, e na terceira ela fala sobre o Brasil e educação, que ela vai falar da questão é, da nova escola e do pavilhão mourisco, né, do Centro de Cultura do Pavilhão Mourisco. Retornam ao Rio de Janeiro e aí vem a pergunta, né? Mas o que aconteceu com as 3 filhas? Porque eles tinham 3 filhas. Então, uma autora diz que, durante a viagem dos pais, as 3 filhas ficaram internas num colégio em Copacabana. Então, é, isso, para dar uma ideia, eu não vou ler os detalhes, mas a Maria Matilde dá uma visão da mãe, que a gente isso não tem, quem estuda educação, quem estuda outros vieses da Cecília, não tem essa visão do como ela era uma mãe que estava ali junto com as filhas, que criava histórias com elas, que, enfim, desenvolvia nelas todo esse senso de criatividade, de encantamento. Então, está aqui a Maria Matilde falando da mãe, de como era a Cecília como mãe, e falando até que elas foram para o colégio interno depois que o pai suicidou. A gente vai chegar nisso. Então, assim, eu vou pular. Eu estou olhando aqui, Viliana, que nós estamos já com o tempo bem adiantada, né? E eu É falando de verdade. Cecília, né? Eu falando de Cecília. Haja empolgação, minha linda. Enfim, então, assim, a Cecília mesmo fala, as filhas falaram, e a Cecília também fala que essa coisa de que ela fazia passeios dentro de casa com ela, exercitando a imaginação das filhas. Então, quando ela volta de Portugal, retoma as atividades no pavilhão Morisco, tem as contribuições de jornal, tem a questão das revistas literárias da festa, que se encerra a última fase, e em 31 de julho, ela é convidada, de 35, ela é convidada a assumir uma carreira de literatura luso-brasileira no que é hoje o IFIX, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. E ela fica de 35 a 38
como responsável por essa cadeira. O seu marido continua com aquelas crises de depressão e, em 19 de novembro de 35, ele comete suicídio. Aos 43 anos, na sua casa, as filhas estavam se preparando para os festejos do Dia da Bandeira e ele se enforcou. Diz os jornais que foi uma crise de neurastenia, ele tinha essa questão da depressão, e a Cecília fica sozinha com as 3 filhas de 12, 11 e 10 anos, começa a passar dificuldades financeiras, e aí até pensar que os vários ramos que ela abriu de uso da palavra, também foi buscando uma forma de se sustentar. Ela estreita o contato com os amigos portugueses, vai morar em Copacabana, na Avenida Atlântica, por conta da correspondência, a gente sabe onde foi. Então, ela vai morar com as filhas, ela sai de onde estava, lá na chácara da avó. Tem uma carta que ela fala para os amigos, inclusive fala de quanto ela ganha, de como aquilo é suficiente ou não para ela se manter e manter as filhas. E aí ela segue nessa, já no setênio seguinte, que a gente diz que é o setênio do andarilho, em que você não está mais montado no cavalo, mas você leva o cavalo do seu lado, você domina as suas emoções. Então, ela ministra cursos de literatura técnica e crítica literária, ela escreve artigos, ela faz antologias de poetas, ela escreve versos para crianças, enfim, ela vai fazendo uma série de trabalhos com a palavra, que de alguma forma vamos dizer, o instrumento dela de trabalho, é a palavra, e até uma coisa curiosa, porque quem trabalhou com ela naquela página da educação foi Carlos Lacerda, que é um jornalista conhecido, teve personagem histórico, e ele fala que ele levou um livro para ela autografar, e o poema falava sobre meus pensamentos como imóveis espadas erguidas. Então, a palavra como essa espada que pode defender ideais. Então, ela está realizando tudo isso. Em 37, tem uma invasão da biblioteca lá do Pavilhão Mourisco, o interventor do Distrito Federal diz que tem livros comunistas no acervo, e o livro que eles identificam como comunista é As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, que é um livro assim, super conhecido no mundo inteiro. Alguém até fala, será que escolheram o Mark Twain porque a capa era vermelha? Então, enfim, os jornais noticiam como infundados motivos políticos, porque eles não tinham razão, não tinha no livro nada que configurasse isso, e a Maria Matilde, a filha de Cecília, conta que foi horrível, que a mãe foi levada à delegacia, sofreu agressões, violências, a polícia invadiu a casa delas, vasculhou tudo, quebrou os vasos de cerâmica do pai, procurando nomes, armas, enfim, procurando indícios da Cecília ser uma subversiva, e isso não existia porque ela não se vinculava, não tinha esse vínculo de se vincular, a não ser a questão da educação, mas ela não se vinculou na questão comunista, ela até fala sobre isso, né? E, na época, ela escreve esse poema da fadiga, dizendo o quanto ela está cansada de todo aquele, porque depois do suicídio do marido vem essa questão da obra dela, né, ser assim questionada e destruída e fechada, né? A biblioteca infantil. Em 37, ela coloca as filhas no internato, no Colégio Lafayette, volta a estudar línguas. Ela diz que é para encher o tempo, mas também ajuda para ela fazer traduções de vários poetas. Ela resolve, nesse momento, em 1938, a Academia Brasileira de Letras abre um concurso para novos poetas, e ela se inscreveu.
ela diz que resolveu concorrer como uma forma de ganhar dinheiro para pagar as contas, que ela doía internamente nela o fato de ser premiada pela academia, porque ela não fazia um juiz excelente da Academia Brasileira de Letras, por conta do conservadorismo, por conta de visões parciais. A obra, o que ela coloca, que é o livro Viagem, é premiado pela BL, tem uma polêmica enorme, curioso, que é como o espírito vitorioso, também gera uma polêmica, e, inclusive, escolhem ela para ser a oradora de todos os ganhadores de outras, vamos dizer, modalidades. E tinha tanta censura ao discurso que ela escreveu, que ela diz que desistiu. Ela diz assim, foram dizendo, pode tem que ter isso, tem que ser aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não. Ela desistiu, ela disse, era um pouco tarde, eu estava sem paciência, foi só. E aí não foi oradora no concurso. Esse livro é um livro que, assim, se tem um poema que é super falado dela, esse é um deles, né? Que é o Motivo. Eu canto porque um instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então, esse poema é um poema assim, marcante da Cecília, de novo falando essa coisa do efêmero, das coisas que passam. Aqui eu vou colocar para vocês ouvirem um pouco a Cecília. Vou ver isso aqui. Não está indo. Queria colocar. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, esse é outro poema que é super conhecido, inclusive foi musicado pela Sueli Costa. Tem vários poemas delas que foram musicados. E, em 1938, disse que ela recebeu a correspondência de um médium, porque vinha acontecendo uma série de coisas na vida dela. Então, que ela recebeu uma correspondência dizendo que ela deveria tirar um dos L's do Meirelles. Então, ela assume, naquele momento, e aí a gente fala de 37 anos, do propósito de vida, né? Da mesma forma como o nódulo lunar dos 18,5, aos 37 tem um outro nódulo lunar. Então, nesse momento, ela separa o que é a vida pessoal da pessoa, da poeta, porque ela detestava que chamassem ela de poetisa. Poetisa tinha uma marca assim de uma coisa que você faz, que são as mulherzinhas, que é uma coisa assim, sem compromisso. Então, ela escreve em algum lugar que ela preferia ser chamada de poeta e não de poetisa. E nesse momento, lá aos 37 para 38 anos, ela passa a assinar Meirelles. Nos assinar como poeta, nos documentos, vamos dizer, nos documentos dela, ela continuava assinando Meirelles com 2 L's. Ela não trocou o nome dela no cartório. Em 1939, ela publica um outro livro, O Episódio Humano, com os artigos que ela tinha escrito na coluna do jornal. Em 1939 ainda, ela publica um livro que chama Ruth e Alberto Resolveram Ser Turistas, para um programa de ciências sociais,
e ela inicia a publicação dos Olhinhos de Gato, o seu livro de memórias que eu já falei com vocês lá no início. Em 39, ela escreve Morena, Pena de Amor, são 129 poemas, e ela faz alusão ao que ela chama da gente morena, como Buda, Jesus e Maomé, gente que viveu de fé e morreu de pena. Então, ela se classifica dessa maneira. Então, ela diz: eu nasci no dia 7, o meu signo é Escorpião. Tudo arremete contra o meu coração. Há quem interprete como sendo coisas de outra encarnação. O meu dia, terça-feira. O meu santo, São Florencio. Minha alma, luz prisioneira, numa rosa de silêncio. Olhos verdes, sem esperança. E nada para prenderes, trançado das minhas tranças. Então, mais um pouco aí de Cecília. Ela estava viúva e, em 39, ela, como entrevistadora para esse jornal, Observador Econômico, ela conhece o Heitor da Silveira Grilo, e em 40 ela casa-se com ele e vão morar no apartamento em Botafogo. Aí ela fala no texto que ela entrevistou ele naquele momento e que depois nunca mais o entrevistou. Entendemos-nos até calados. Então, ela fala assim sobre ele nessa entrevista para a revista Manchete. Nessa fase, dos 35 aos 42, ela viaja com o marido para os Estados Unidos, para o México, leciona literatura e cultura brasileiras na Universidade do Texas, escreve sobre uma visita sobre os negros americanos, publica no Amanhã, tem a foto dela aqui, o Heitor Grilo aqui com ela. Ele também, eles indo viajando lá nos Estados Unidos, e aqui no México ela quebrou o braço, então, registrado pela foto. Voltando para o Rio, ela, de novo, depois da viagem, traz as filhas, tira as filhas do internato, e ela faz uma série de traduções. Uma delas é o Christmas Carol, que é o hino de Natal, do Charles Dickens. Em 1940, um casal de artistas fugindo da ditadura salazarista vamos dizer, acolhido por ela e pelo Heitor Grilo, e eles desenham, então, tem essas duas, a pintura e uma caricatura, que são feitas pelo Arpad Cisenes para a Cecília. Ela, de novo, muda de área, colocam ela na carreira no Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, isso em 1941. Ela assinou o editorial do primeiro número, mas, conversando com Mário de Andrade, ela comenta das limitações da revista, que já se podia falar, no determinado momento, de todas as cores, né? Preto, branco, marrom, etc., mas, em determinado momento, ela alerta ele: olha, cuidado com o material humano que apareça em alguma foto. Voltamos ao regime exclusivamente ariano. Então, por isso, a gente percebe o que vinha acontecendo na política, na cena política, e como isso interferia no trabalho dela. Nessa época, ela escreve colunas, 41 a 43, escreve para jornal As Crônicas, então ela, como cronista, ela escreve faz um longo estudo sobre o folclore infantil, vence um concurso, então ela continua trabalhando a questão das letras em várias possibilidades diferentes, faz uma conferência sobre o livro português, com os poetas que ela conheceu naquela viagem, primeira viagem a Portugal, e publica mais um livro chamado Vaga Música, pela editora Pongete. Não vou ler para vocês, porque o nosso tempo já até estourou, então eu vou passar mais rápido, mas esses dois poemas eles são belíssimos e eles são marcantes desse livro, que é o Vaga Música. Aliás, eu acho que eu vou fazer uma apresentação dessa só com os poemas selecionados para cada fase, porque aí a gente faz um recorte mais específico. Então, assim,
com a criação da discoteca pública. O que vocês ouviram, aquela gravação, foi que, em 42, foi feita uma iniciativa de gravar pessoas, de gravar cantigas de niná, de roda, e também foram gravados os poemas dela. Ela se torna sócia honorária do Gabinete Português de Leitura, ela sempre esteve muito próxima a Portugal. Foi homenageada pela Academia de Letras da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, então está aqui a Lígia Fagundes, que depois seria Lígia Fagundes Telles, e ela, nesse encontro, se reúne com Oswald de Andrade e com Monteiro Lobato. Então, ela transitava ali com vários poetas de várias linhas diferentes. Aqui, ela com Mário Quintana e com Gabriela Mistral, a poeta chilena, também em 44, ela visita Uruguai e Argentina. Aquela expandindo, né? Ela vai expandindo e vai continuando escrevendo para a Folha Carioca e para o Correio Paulistano. Ela atua como diretora do Departamento Literário da Associação dos Servidores Civis do Brasil. Então, assim, alguma coisa que aparentemente não tinha nada a ver com ela, mas era um departamento literário, e ela ministra cursos de literatura. Publica uma antologia de poetas novos de Portugal. A Companhia Dulcina encena a peça Bodas de Sangue, que ela traduziu, uma peça do Garcia Lorca. Em 1944, ela publica uma crônica, porque tanto que perguntavam a ela se o Meirelles tinha um L a menos por conta da reforma ortográfica, e aí ela escreve uma crônica, que é também bem curiosa, que é a história de uma letra, que ela fala do como ela sentia falta da letra, como ela queria, que ela se despediu da letra, e que não era uma questão de reforma ortográfica, que era uma questão de motivos sobrenaturais, fantásticos, como quiserem, mas não era pela reforma ortográfica, até porque ela tinha muito cuidado com os nomes e a forma como eram escritos, preservando todas as letras que precisariam estar. Em 45, ela publica Mar Absoluto e outros poemas. O desenho da capa é daquela portuguesa que ela acolheu, a Maria Helena Vieira da Silva, e ele foi escrito no período da Segunda Guerra, e, mesmo assim, ela não fala da Segunda Guerra. Ela se abstém porque ela sempre foca a questão do humanismo e da não violência, do pacifismo. A elegia, que são aqueles que eu falei, aqueles poemas que ela escreveu para a avó, que eles estão colocados aí nesse livro. Ela, de novo, os livros vão ganhando espaço e vão se expandindo pelo mundo. Ela, falando sobre a morte de Mário de Andrade, ela fala com a Henriqueta Lisboa que ela precisa aprender a dizer não, pela quantidade de coisas que ela faz, vocês já imaginam como ela era ocupada, né? Então, ela vai fazendo várias coisas, e aqui tem um ponto importante, que é esse contato com esse poeta, o Armando Cortes Rodrigues, que é um poeta açoriano. Eles trocam, no final, 246 cartas, e, pelo contato com ele, ela vai conhecer a terra dos antepassados. Isso aqui é a Cecília, quando eles mudaram, ela mudou com Heitor Grilo para Laranjeiras. Então, está aqui que ela diz que é tudo que ela gosta, que tem a montanha, a floresta, mas ela não se consola por ter perdido o mar. Está preparando o Retrato Natural, que é o próximo livro. Escreve uma peça folclórica, Nau Catarineta, para marionetes, teatro de marionetes. Tem várias peças que ela vai abrindo vamos dizer, esse perfil, esse papel de escritora de peças, de teatro. Publica as notas de folclore gaúcho açoriano, publica as traduções de Canção de Amor e Morte, do Porte Estudarte Cristóvão Hilke, de Renier Maria Hilke, dá curso de literatura, e aí a gente chega nesse ponto a algo importante, que é o Romanceiro da Independência, que é quando ela vai a Ouro Preto para cobrir a Semana Santa,
e ela se encanta com todo aquele cenário, com as coisas que foram acontecendo, e ela faz uma pesquisa super extensa, super profunda, são mais, ela diz que a biblioteca dela chega a quase 12.000 livros, pelo acréscimo que teve da pesquisa que ela fez profunda para o Romanceiro da Independência. Depois da independência da Índia, eles formam os amigos, né? Fundam a Sociedade dos Amigos da Índia, e ela foi a primeira presidente. É, em carta, Armando Cortes Rodrigues, poeta açoriano, ela diz, depois de ter sabido do assassinato de Gandhi, ela escreve uma elegia e diz que Gandhi foi um dos maiores amores da adolescência. Essa elegia eu não vou ler, mas ela foi publicada na obra poética e ela foi lida depois numa solenidade por ela. De novo, trabalhando no folclore, faz uma exposição de folclore mundial na sua casa, traduções de peça, lê o texto, daqui a elegia, né, no Ministério da Educação, participa de banca examinadora da Escola de Teatro da Prefeitura, então ela já estava também envolvida na questão de teatro, e ela publica Retrato Natural. E aí tem aqui... Tem aqui também vamos dizer, a poesia dela, que ela fala, que é também que ela fala sobre essa questão de como ela falando da face do perder o contato, do quanto ela está diferente do que ela era. Então, também não vou passar, porque senão o tempo... nosso tempo estourado, né, Viliana? Então, assim, ela escreve crônicas, continua escrevendo as crônicas, continua fazendo versões para português de peças internacionais, é convidada para compor essa coleção pedagógica lá em Belo Horizonte. Em Porto Alegre, participa do Congresso de Folclore, quer dizer, essa frente que ela vem trabalhando, ela participa do Congresso. Heitor Grilo, lá em 50, ele quase morre em função de uma hemorragia, de uma operação que ele faz, e ela se dedica a cuidar dele, depois tem uma prostração nervosa, e aqui estão os dois em viagem, e assim, tem aqui o bilhete dela, um bilhete curioso, porque ela termina assim: admirem o papinho do H, do Heitor, e a minha saia amassada. Que bom viajar. Então, assim, ela tem sempre umas tiradas assim, que, assim, ela podia ter falado sobre a foto, mas ela comenta a foto e deve ter mandado para alguém, né? Em 51, e a gente está aqui no 8º Septênio, em 51, ela atua como secretária no primeiro Congresso de Folclore, publica Amor em Leonoreta, que é inspirado numa novela de cavalaria da literatura medieval, participa de antologias, aposenta-se do cargo de diretora, quer dizer, aqui, em 51, ela completa, em agosto de 51, ela ia fazer 50 anos, ela se aposenta da vida como professora. Aqui, em 51, nasce o primeiro neto, o Ricardo Strang, que é filho de Maria Elvira, viriam depois outros 4 netos, e o neto ele fala dessa questão da convivência com essa avó, diz que era uma avó querida, doce, delicada, que ela sempre brincava com eles, que dizia para ele, né? Que ela dizia para ele que quando crescesse, que ela ia estar no cruzamento com chapéu florido. As pessoas iam olhar e perguntar: quem é aquela velhinha? Ah, é a avó do doutor Ricardo. O Ricardo depois formou, foi médico, né? Ele atuou como médico na área militar. Então, assim, em 51, ela viaja à Europa, então essa época é uma época de muitas viagens, uma das ênfases desse setênio é ouvir o mundo,
e eu diria que ela ouviu muito em todos os lugares, porque ela foi à Holanda, foi a Lisboa, aos Açores. A Holanda, ela acha que ela diz, né, que ela tem a impressão de que ela teve parentes flamengos, porque ela parecia que ela vivia dentro de uma gravura, estando em Amsterdã. Encontra com aquele casal conhecido em Paris, e eles vão. Ela passa em Lisboa, vai à ilha de Santa Maria e desembarca em São Miguel dos Açores, que é exatamente essa terra dos antepassados dela, e que ela queria ir de uma forma anônima, como se ninguém soubesse que ela estava ali. Mas não foi possível, porque o poeta amigo dela avisou todo mundo, então ela teve uma recepção oficial, queriam que ela se hospedasse no Palácio do Governo Civil, e ela querendo passar ali em Colômbia, só ir, porque ela diz que ela foi lá para o quê? Porque o que você foi fazer nos Açores? Eu fui buscar a minha infância, o romanceiro, as histórias encantadas, a Bela Infanta, as bruxas, tudo que ela ouvia da avó, ela foi buscar ali, e não buscar o contato, os relacionamentos, ou, de alguma forma, porque ela não gostava de ser é, elogiada, dessa coisa assim de ser insensada, digamos assim, né? Então, ela foi buscar isso, foi buscar a herança dela, né? E isso ela escreveu, foi a parte do discurso dela. Então, assim, ela esteve lá na terra, no distrito de Fajã de Cima, aí é que tem essa citação do avô dela, do Manuel, é o único lugar que eu encontrei o nome dele, onde eles viveram até virem para o Rio de Janeiro, onde nasceu a mãe dela, e ela conheceu todo ali o entorno, como era aquela cultura, e ouviu as canções que a sua avó entoava para ela na infância. Então, ela faz um laço com a infância, para a gente que trabalha com aconselhamento biográfico, dos 49 aos 56, você está, de alguma forma, espelhando, tem uma referência dos 7 aos 14 anos. E Rudolf Steiner, que é a nossa inspiração na antroposofia, diz que a gente só consegue entender os períodos de nossa vida olhando retrospectivamente. O único momento em que a gente enxerga e entende o que a gente está vivendo é dos 28 aos 35. Fora isso, essa perspectiva é necessária. Então, a Cecília, nesse momento, ela estava fazendo essa conexão, não que ela tivesse estudado aconselhamento biográfico, mas é o que a gente observa que acontece arquetipicamente, né? Então, tem esse poema Beira-Mar, que é do mar absoluto, que ela fala da questão do mar, que é, como eu falei para vocês, uma temática constante. Em Lisboa, quando ela volta, ela recebe 2 homenagens, não participa das homenagens, porque ela tem um problema de coluna sério. Então, mesmo assim, ela vai fotografar a casa onde nasceu o Tomás Antônio Gonzaga, que é um dos personagens, um dos personagens históricos, né, do Romanceiro da Inconfidência e de todo o movimento que aconteceu em Minas Gerais. Nessa fase ainda, ela, depois de visitar a Ilha de São Miguel, e tem a inauguração da Casa dos Açores, no Rio de Janeiro, e ela participa. Ela publica, em 52, os 12 Noturnos de Holanda, que ela escreveu quando estava lá na Holanda, o Aeronauta, porque ela tinha medo de avião, que ela vai superando ao longo do caminho. Ela diz que ela tinha, em cartas, né? Ela diz que ela tinha medo de avião, e é esse aeronauta, ele fala desse personagem que vive fora do mundo terrestre, que vive no ar. Estou olhando aqui para o meu amigo Carlos José Amaral, que se daria bem com o aeronauta, viu? Ele trabalha na questão aérea, né? Então, ela continua publicando antologias, participa com outros poetas de publicações internacionais, escreve de novo o ensaio Artes Populares, que é a ligação com o folclore, e recebe o grau de oficial
da Ordem do Mérito no Chile. Uma passagem curiosa na vida da Cecília é que ela é convidada para participar de um seminário internacional sobre as ideias gigantes. E é uma coisa curiosa, porque assim, ela mesma se sente estranha, porque ela estava num grupo de 9 delegados que tinham prêmios Nobel da Paz, professores da Colégio de França, quer dizer, pessoas super assim, de uma sofisticação intelectual ou de um conhecimento, e ela disse: olha, eu aprecio as ideias gigantes, defendo as ideias gigantes, mas, assim, comparado, ela se sente assim curiosa em relação a esse convite. Esse seminário aconteceu em Nova Delhi, de 5 a 17 de janeiro, e, em seguida, nessa mesma época, ela recebe o título de doutora honoris causa da Universidade de Nova Delhi pelo ministro Nehru, e foi convidada a visitar a Índia. E, enquanto ela visitou a Índia, ela escreveu vários poemas que foram colocados nesse livro, Poemas Escritos na Índia, publicado em 61. Em 1953, em janeiro, ela se encontra com o marido, depois da visita na Índia, vai a Goa, então está ela aqui em Goa, que ela diz que a recepção, eles foram super bem recepcionados e seguem viagem. Depois de Goa, eles passam na Itália, em várias cidades. A Cecília escreve vários poemas que foram, inclusive, traduzidos, tem uma versão italiana e brasileira. O Oratório de Santa Clara, Romance Santa Cecília e Pistoia, Cemitério Militar Brasileiro, tem inspiração italiana. E a Cecília diz sobre viajar que a arte de viajar é uma arte de admirar, uma arte de amar. É ir em peregrinação, participando intensamente das coisas, de fatos, de vidas com as quais nos correspondemos desde sempre e para sempre. É estar constantemente emocionado. Quer dizer, não era viagem por viagem, a viagem muito mais dessa conexão com as emoções. Então, eles visitaram a França, visitaram Chartres, estiveram em Lisboa, em várias cidades em Portugal, e em 53 é publicado O Romanceiro da Inconfidência, que é essa obra maravilhosa, que, assim, se eu disse para vocês que Cecília teve alguns marcos na minha vida, outra foi um livrinho que chegou na minha casa, eu devia ter lá os meus 14, 15 anos, que era O Romanceiro da Inconfidência, desses livros que vendiam em bancas de jornal, que tinham uma capinha dura e tal, e tem um verso que eu lembro até hoje, que tem a ver com o meu espírito, que diz assim: passou o louco amontado, passou o louco a gritar, que isso era terra grande e que ia se libertar. Passou no macho novilho e sem parar o animal, falava contra o governo, contra as leis de Portugal. Esse eu sei até de cor, porque ele ficou comigo. Então, o Romanceiro ele tem 85 romances, 5 falas, 4 cenários, uma serenata e um retrato. Então, são 96 poemas, uma obra de arte, e que ela estava preparando uma para o 4º centenário do Rio de Janeiro, que não aconteceu porque ela faleceu antes. Então, ela diz que foram 5 anos de vida passados no século XVIII, porque ela diz que ela passou 5 anos imersa só trabalhando no Romanceiro. E tem não sei se vai falar, né? Não vai falar, porque a Cecília tem essa frase que é super conhecida dela, que é liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então, de novo, esse tema da liberdade que vem lá desde a infância, passando pela escola livre e vem aqui de novo na questão política, essa liberdade. De novo, começa a escrever para o outro jornal, para o Diário de Notícias, o que ela faz de 53 a 59. Também a questão do folclore, que está presente. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. A Cecília veio.
Ela publica em 55 o Pequeno Oratório de Santa Clara, que é um conjunto de poemas de mística contemplação. Vocês veem que ele está dentro de um oratório, né? Ele tem uma caixa de madeira, é uma edição artesanal, rara, poucos exemplares. Publica também o Pistoia Cemitério Militar Brasileiro, que ela visita esse cemitério lá na Itália, que é um poema pelo heroísmo dos soldados. Publica Espelho Cego, que é outro livro, em edição fora do comércio. Tem o ensaio do folclore dos Açores, também ela se dedica a isso. Conferências, e aí ela explica o romanceiro, ela faz uma conferência na Casa dos Contos, que num dos livros do romanceiro, um romanceiro que é pequeno, está toda descrita, e aí ela fala o que foi para ela mergulhar nessa pesquisa e arrastar essas pessoas, todos esses fantasmas, tanto em Minas quanto no Rio de Janeiro, porque o centro do Rio tem vários locais que são marcantes em que aconteceram reuniões dos Inconfidentes. Então, ela fala sobre isso. No Flash, ela faz uma descrição de si mesma. Eu não vou ler, mas recomendo, tem online, vocês encontram, que ela fala coisas que a gente não encontra em nenhum lugar, do tipo que o quanto ela calça. Nasceu no Distrito Federal, cidade do Rio de Janeiro. Altura, 1,64 m. Peso, 59 quilos e calça sapatos número 37. Quase vegetariana. Não fuma, não bebe, não joga. E vai por aí. Não pratica esporte, mas gosta muito de caminhar e acha que seria capaz de dar a volta ao mundo a pé. Então, assim, coisas assim, curiosas que ela vai falando, tipo um bate-volta, só que ela diz que não conseguiria fazer isso de uma forma como se fosse uma resposta normal, digamos assim. Ela faz isso como uma poesia. Publica Canções, que é considerado um livro mais triste, de novo participa de antologias, publica o Giroflê e Giroflá, que é um livro infanto-juvenil, publica uma outra conferência sobre o elemento oriental em Garcia Lorca. Os seus poemas são gravados pela própria Cecília, que eu falei para vocês ouviram, vem dessa época. Em 57, ela escreve e publica o Romance de Santa Cecília e o Romance de Santa Maria Egipsíaca, que a gente já falou deles, que eles permaneceram inéditos por 39 anos. Quer dizer, só foram publicados, por isso que eu digo que nada que nos surpreenda que daqui a um tempo apareça algo que Cecília escreveu e agora está vindo sendo publicado. Então, ela fala que isso são os passeios que ela fazia pelo Flor Sanctorum, que é um livro que fala sobre a vida dos santos, então que ela se encantou por esses. De novo, fazendo cursos, publica mais um livro, A Rosa. O poema é publicado em Amsterdã, de novo, folclore, né? Falando folclore. Ela faz uma palestra sobre a Bíblia na literatura brasileira. Então, ela diz que se ela tivesse que ir para uma ilha deserta, se tivesse que escolher um livro, que ela levaria a Bíblia ou um dicionário. Então, curiosa a escolha da Cecília. Em 57, ela viaja a Porto Rico. Em 58, lança a obra poética, e aí uma coisa curiosa, porque ela define que somente a partir de Viagem começou a trajetória dela. Ela deixa para trás os livros Espectros, Baladas para o Rei, Nunca Mais e Poema dos Poemas, como se eles pertencessem a uma outra fase, como se fosse a Cecília com 2 L's e, nessa outra fase, a Cecília com um L. Então, é curiosa aí esse corte que ela faz aos 56, 57 anos. Viaja para Grécia, Itália, Israel, e ela fala, né, da questão que ela não tira fotografia num país exótico, que viagem é alongamento de horizonte humano. Então, assim, essa questão do que representaram as viagens para ela. Em 59, ela publica
nós estamos caminhando já para o final, é o folheto Eternidade de Israel. A conferência dela é da expressão feminina da poesia na América, é publicado no MEC, publica Metal Rosicler, quase um dos últimos livros dela, e ela aqui com Manuel Bandeira, em 60. De novo, tradições de livros, poemas que são publicados fora, publicou os poemas escritos na Índia, que a gente já viu antes, vários poemas de Tagore são publicados por ela, começa a escrever crônicas para o programa Quadrante, que isso vira depois um livro publicado, essas crônicas são publicadas, a Cecília é cronista. Aqui no lançamento e na noite de autógrafos do Quadrante, está aqui com Paulo Mendes Campos, Rubem Braga e ela, e aqui com o Carlos Drummond de Andrade. Então, assim, todas essas traduções elas vão sendo circuladas e publicadas. Ela diz que as viagens do folclore e os idiomas são uma espécie de constante na vida dela. Comprei livros e discos de hebraico, estudei hindi e sânscrito. O desejo de ler Goethe no original me obrigou a estudar alemão. Não estudo idiomas para falar, mas para melhor penetrar a alma dos povos. Quer dizer, é o espírito dela, né? E aí a doença que a levará à morte, o câncer no estômago, começa a manifestar-se, isso lá em 62, 61, 62. Durante a década de 60, ela escreve várias crônicas para a cura, para a medicina, para as enfermeiras, tem várias crônicas, sempre bem-humoradas e alto astral. Tem uma que ela fala de uma enfermeira como se fosse uma egípcia. Então, ela descreve a enfermeira fazendo curativo nela, como se estivesse embalsamando. Enfim, são crônicas assim bem-humoradas. Publicou a Antologia Poética, em que ela escolheu, Antologia Poética, ela escolheu os poemas, e esse poema, Urnas e Brisas, faz parte. E ele diz assim, considerando o estado que ela estava já doente, entre estas urnas tão claras e lisas, escolherei a das minhas cinzas. Embora me pareça eu as brisas, são urnas mais claras, mais lisas, mais finas, e levem mais longe essas leves cinzas que restarem de tão breves ruínas. Então, ela já estava ali falando da questão do final. Em 63, ela ainda publica Solombra, quer dizer, no ano que ela, antes dela falecer, ela ainda publica o Solombra, que é uma palavra que é uma palavra antiga, arcaica, que quer dizer sombra, e ela diz que quis recuperar a palavra, de novo escrevendo lá para a Folha de São Paulo, participa de uma conferência em 63, tem a tradução de Erma, de Lorca, tem o livro Ou Isto ou Aquilo, que também é publicado em 64, e publica também o livro de crônicas Escolha o Seu Sonho. Ela conta aqui para o Armando Cortes Rodrigues, o poeta açoriano, que os remédios que ela tomou por conta do câncer causaram uma calcificação no pulmão que tem que ser operada. Então, isso em março de 64. Em setembro de 64, a ABL, Academia Brasileira de Letras, atribui a Cecília o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. Então, o que eu levantei que está escrito são 1.500 poemas, 30 livros, sendo que 12 foram póstumos, cerca de 2.600 crônicas, 1/3 reunido em livros, mais 50 estudos e conferências, centenas de cartas, peças de teatro, aquarelas, etc. E a Cecília morreu numa segunda-feira, 9 de novembro de 64, alguns dias após ter completado 63 anos. Ela tinha nascido 7 de novembro de 1901. No Hospital dos Servidores, às 14h50, no apartamento 1132, no último andar de frente para o mar. Ela estava internada desde julho. Diz esse texto que ela se manteve lúcida e trabalhando até quase os últimos dias.
Seu corpo foi velado no Palácio da Cultura até as 10 horas do dia seguinte, depois ela foi enterrada. E de uma maneira simples como ela pediu. A lápide tem apenas sua assinatura e as datas de nascimento e de morte em bronze. Em 65, a Academia Brasileira de Letras faz a entrega póstuma do Prêmio Machado de Assis. Foi a primeira mulher que recebeu esse prêmio. E eu trouxe para vocês uma conexão esse é um poema que está no livro Ou Isto ou Aquilo. E esse poema chama O Último Andar. E ela diz assim: no último andar é mais bonito. Do último andar se vê o mar. É lá que eu quero morar. O último andar é muito longe, custa-se muito a chegar, mas é lá que eu quero morar. Todo o céu fica a noite inteira sobre o último andar. É lá que eu quero morar. Quando faz lua no terraço, fica todo luar. É lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem para ninguém os maltratar, no último andar. De lá se avista o mundo inteiro. Tudo parece perto, no ar. É lá que eu quero morar, no último andar. E aí, curioso, porque ela faleceu no último andar de frente para o mar. Então, assim, uma conexão que a gente não sabe, né? Porque por onde anda essa intuição que ela percebeu e escreveu, registrou no poema. Isso ninguém falou, eu aqui, quando li o poema, me bateu essa conexão. E a Cecília fala que ela, para fechar, que ela vive constantemente com fome de acertar. Sempre, quase, digo o que quero. Para transmitir, preciso saber. Não posso arrancar tudo de mim mesma sempre. Por isso estudo. Cultura, para mim, é emoção sempre nova. Posso passar anos sem pisar no cinema, mas não posso deixar de ler. Deixar de ouvir minha música. Prefiro a medieval. Deixar de estudar hindi ou hebraico, compreende? Então, pessoal, eu termino essa apresentação com essa, que é o poema de assinatura dela, do Romanceiro do Rio de Janeiro, que foi publicado só uma parte, até onde ela trabalhou, que ela diz assim: eu sou a que exalto, a que nascida, com linhagem dos anos tão antiga, conheceram seu sangue e suas vozes, Galiza, Portugal, Madeira, Açores. Então é isso, pessoal.